Hoje é o dia transcendental do aparecimento do Avirbhav de Shri Gadadhar Pandit, né? Então vamos ler o Pranamantra composto por Srila Siddhar Maharaj. Vamos ler também a aula de Srila Maharaj falando sobre Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit, todos sabem, todo dia a gente fala o nome dele. Quando cantamos o Mahamantra Hare Krishna, antes de nós cantarmos o Mahamantra, nós temos que cantar o Panchatattva Mantra. E ele é um dos 5 do Panchatattva Mantra. Então, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar. Então, ele é um dos 5. E quem é Gadadhar Pandit? Ele é Shrimati Radharani. Então, Mahaprabhu veio, Krishna veio com o coração, com o humor e a auréola de Shrimati Radharani. E o que sobrou, Gadadhar Pandit veio. Então, Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani no Gaura Lila. Deixa eu entrar aqui no Facebook. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, a transmissão, pode fazer. Vamos ver se a live não vai cair hoje à noite. Ontem caiu várias vezes, mas hoje de manhã não caiu nenhuma vez. Então, vamos ver se hoje vai cair. Se cair, a gente retoma a live, então não se preocupem. Assim que eu olhar que caiu, eu faço uma nova live. Por enquanto, ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Então, vamos começar a leitura. Então, dia transcendental do Avirbhav, aparecimento de Sri Gadadhar Pandit Ki Jai. Pranamantra, então, como eu falei, composto por Srila Bhakti-Rakaki, Sri Dardeva Goswami Maharaj. E aí, Srila Siddhar Maharaj, ele compôs o Pranamantra. O que é Pranamantra? Pranam é reverência. Então, é o mantra de reverência a Srila Gadadhar Pandit, composto por Srila Siddhar Maharaj. E ele fala assim: na margem do amplo oceano azul, Gadadhar Pandit, ele costumava ler o Śrīmad Bhagavatam para Sri Chaitanya Mahaprabhu, que sofria de grande dor interna da separação de si mesmo, Krishna. Então, Gadadhar Pandit, ele fornecia o vinho de Krishna. Ele fornecia o vinho de Krishna Lila para intoxicar os seus aflitos amigos e dar-lhe alívio. Então, ele lia o Śrīmad Bhagavatam para aliviar Mahaprabhu. Mahaprabhu tinha amor em separação de Krishna. Por que isso, se ele é o próprio Krishna? Porque ele tem humor, o coração, o humor dele é de Shrimati Radharani. E Shrimati Radharani está sempre com saudades de Krishna. Sempre. Então, Mahaprabhu tinha esse humor. Tinha humor de separação dele próprio. Porque ele é Krishna com o humor e a auréola de Shrimati Radharani. Então, Gadadhar Pandit, ele lia o Śrīmad Bhagavatam e aliviava Mahaprabhu, porque o Śrīmad Bhagavatam é sobre Krishna. Então, Mahaprabhu, no humor de Shrimati Radharani, ele ficava tranquilo quando o Gadadhar Pandit lia o Śrīmad Bhagavatam. Então, ele dava um alívio para Mahaprabhu, nesse amor de separação. Enquanto ele lia, lágrimas corriam dos seus olhos, como oferendas de flores nas páginas do Śrīmad Bhagavatam. Que o prazer dessa personalidade brilhante, Gadadhar Pandit, o melhor dos Goswamis, ele seja o meu único objetivo ao escrever este livro. Isso aqui foi tirado de um livro
de Srila Siddhar Maharaj. Então ele escreveu isso sobre Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit também tinha a cor de Mahaprabhu. Ele também tinha a cor de Srimati Radharani, né? A pele dele era da cor de Mahaprabhu. Então agora vamos ler uma outra aula. Essa aula aqui é de Silacharya Maharaj. Também, claro, sobre Gadadhar Pandit. E o título da aula é Sri Gadadhar Pandit, a sombra de Mahaprabhu. É um capítulo do livro Bengali de Sua Divina Graça, Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. Sri Puridam Mahatmya Mukta Mala. É um livro também que Srila Acharya Maharaj escreveu sobre Navadvipidam. E é uma parte do capítulo desse livro que foi tirada essa aula aqui. Então diz o seguinte, Sri Gadadhar Pandit ele ficou com Mahaprabhu desde a sua infância. O nome do seu pai era Madhava Misra. E o nome da sua mãe era Ratnavali Devi. Eles moravam em Mayapur, perto da casa de Jagannatha Misra. Jagannatha Misra, para quem não sabe, é o pai de Mahaprabhu. E eles consideravam Satimata, Satidevi, a sua sobrinha mais velha. Em sua infância, Sri Gaura Hari, ele brincou com Gadadhar Pandit. E, embora Gadadhar Pandit ele fosse alguns anos mais novo que Mahaprabhu, frequentavam a mesma escola em sua aldeia. Então eles moravam muito próximos. Mahaprabhu, ele nunca poderia ficar sem Gadadhar Pandit. Ele nunca podia ficar sem Gadadhar Pandit. E Gadadhar Pandit também não podia ficar sem Mahaprabhu. Nem por um momento sequer. Em Dwapara Yuga, ele era Shrimati Radharani. Então, por isso, Gadadhar Pandit e Mahaprabhu não podiam se separar. Porque Mahaprabhu é Krishna e Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani em Dwapara Yuga. Eles nunca se separam. Certa vez, quando Sri Isvarapuri ele veio a Mayapur, ele ensinou a Gadadhar Pandit uma escritura chamada Krishna Lilamrita. E Gadadhar Pandit, ele ficou encantado ao ouvi-la de sua boca. E a boca dele era sagrada. Gadadhar Pandit era calmo, pacífico, reservado e ele renunciou desde a infância. Às vezes, Mahaprabhu, ele... Só um minutinho. Às vezes, Mahaprabhu, mostrando passatempos muito perversos em sua infância, ele desafiava Gadadhar Pandit com perguntas complicadas sobre Nyaya, lógica. E Gadadhar Pandit, ele não gostava muito disso. E às vezes ele queria ficar longe de Mahaprabhu. Às vezes, vendo Nimai Mahaprabhu descendo a rua, ele tentava evitar Mahaprabhu. Mas Gaurasundar Mahaprabhu, ele não deixava ir. Então, Gadadhar Pandit, ele fugia de Mahaprabhu nessa situação, porque Mahaprabhu ficava questionando ele sobre lógica, sobre perguntas, e Gadadhar Pandit não gostava disso. Um dia Gadadhar Pandit, ele veio a Mahaprabhu e ele disse, Prabhu, dê-me a iniciação, mas
Mahaprabhu disse, seu guru, ele está chegando. Ele lhe dará a iniciação. Algum tempo depois, Shri Pundarika Vidyanidhi, ele veio de Chatagran para Navadvip. E aí Mahaprabhu, ele sempre o chamava de Baba. Baba quer dizer pai. Então Mahaprabhu chamava Pundarika Vidyanidhi de pai. Por que isso? Porque Pundarika Vidyanidhi, no Krishna Lila, ele era o pai de Shrimati Radharani. Então Mahaprabhu chamava ele de pai, Baba. Baba quer dizer pai. Um dia, Mukunda Datta, ele foi até Gadadhar Pandit e ele disse, Prabhu, você quer ver um Vaishnava? Sim, diz Gadadhar Pandit, claro que eu quero. Vamos, Gadadhar Pandit, respondeu, vamos lá. Quando eles chegaram à casa de Pundarika Vidyanidhi, a fé e a ansiedade com que Gadadhar Pandit ele veio diminuiu muito. E ele viu que Pundarika Vidyanidhi ele era um devoto, chefe de família, ele era um grihasta. E ele estava deitado à vontade, muito esparramado em sua cama, vestindo um dote muito caro e uma camisa muito boa, muito bonita. Ele estava comendo um pão. Eu não sei o que é pão, mas ele estava comendo um pão. Gadadhar Pandit, ele veio ver um sado, mas o sado que ele viu parecia um materialista. Dessa forma, Gadadhar Pandit, ele ofendeu Pundarika Vidyanidhi. E aí ele pensou, quem é este homem? Porque ele se comporta como um materialista. Se ele é um Vaishnava, Mukunda Datta, ele podia entender a sua mente. Então, ele cantou um sloka, ele falou um sloka sobre os passatempos de Krishna. E aí tem um sloka aqui que quer dizer o seguinte. Mesmo que a perversa putana, ela tenha amamentado Krishna com os seus seios embebidos de veneno, né? Putana queria matar Krishna. Com a intenção de matá-lo, Krishna, ele concedeu a ela uma posição condizente com a sua mãe, de que, Senhor misericordioso, nós devemos nos abrigar além dele. Isso está escrito no Śrīmad Bhagavatam, canto 3, capítulo 2, verso 23. Então, o devoto aqui, Mukunda Datta, ele falou esse verso para Pundarika Vidyanidhi. Né? Putana foi lá para matar Krishna, ela colocou veneno no seu seio e Krishna mamou nela. Krishna aceitou ela como se fosse sua mãe. Então ele deu misericórdia. Quem é esse senhor que dá essa misericórdia para alguém que vai querer matá-lo? Ao ouvir a voz extremamente doce de Mukunda Datta, recitando os passatempos de Krishna, Pundarika Vidyanidhi, ele imediatamente exclamou, Krishna, 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 e ele começou a chorar.
e desmaiou. Gadadhar Pandit, ele pensou novamente, não compreendo. Eu tomei esse grande Mahabhagavata por um materialista. Por quê? Porque Gadadhar Pandit, ele achou que Pundarika Vidyanidhi, como estava vestido com roupa, um dote muito caro, muito sofisticado, uma curta, uma camisa muito bonita, e não só isso, Pundarika Vidyanidhi, ele estava tomando água naquele copo de cristal, ele tinha muita opulência. Então, ao primeiro olhar, Gadadhar Pandit, ele falou, ele é um materialista, por que Mukunda Datta veio me trazer aqui? Falou que ele é um sadhu. Mas, ao escutar o Lila de Krishna, Pundarika Vidyanidhi entrou em êxtase. Mahaprabhu entrava em êxtase. Pundarika Vidyanidhi entrou em êxtase. Por quê? Porque ele é o pai de Shrimati Radharani. E aí Gadadhar Pandit viu que ele é um devoto puro. Porque somente um devoto puro entra em êxtase. Não fingindo, mas em êxtase profundo, e são alguns sintomas de êxtase, né? Suor, os pelos ficam eriçados, a palidez na pele, tremor, chorar, dar risada, tudo isso são sintomas de êxtase puro da alma. E Pundarika Vidyanidhi, ele demonstrou isso. Por que Mahaprabhu chamou Pundarika Vidyanidhi de pai? Há uma razão para isto. Esse Pundarika Vidyanidhi era Raja Vishabhanu, uma encarnação do pai de Shrimati Radharani, em Dwapara Yuga. E quem era Gadadhar Pandit? Gadadhar Pandit, ele foi uma encarnação de Shrimati Radharani. Portanto, quando Gadadhar Pandit, ele falou a Mahaprabhu o que havia acontecido, Mahaprabhu disse para ele, vá lá e você tem que acabar com essa ofensa que você fez. Você deve receber a iniciação dele. Ele é o seu guru. Então Mahaprabhu falou para ele ir lá, porque ele ofendeu Pundarika Vidyanidhi, em pensamento mesmo. Veja só como é perigoso, né? Ele não falou nada de Pundarika Vidyanidhi, mas ele pensou. Ele é um materialista, mas ele é um devoto puro. E Mahaprabhu falou, vá lá e receba a iniciação dele. Ele é o seu guru. Então, Gadadhar Pandit, ele recebeu a iniciação, Shrimati Radharani recebeu a iniciação de seu próprio pai. Só que em Kali Yuga. Em Kali Yuga, Shrimati Radharani recebeu a iniciação de seu próprio pai. Ela é Gadadhar Pandit e o pai dela, Pundarika Vidyanidhi. Então, no outro dia, Mukunda Datta, ele contou a Pundarika Vidyanidhi sobre Gadadhar Pandit. E quando Pundarika Vidyanidhi, ele ouviu isso, ele sorriu. Aí tem um outro verso aqui que diz o seguinte. Ao ouvir isso, Pundarika Vidyanidhi, ele sorriu e ele disse, eu consegui uma joia preciosa. Não há dúvida de que eu consegui tal discípulo por muitas vidas de boa fortuna. Isso está escrito no Chaitanya Bhagavata 2, 7, 117 e 118. Eu estou muito grato por ter um discípulo como ele. Na verdade, eu não sou eu. Não sou eu quem está sendo misericordioso com ele. Ele está sendo misericordioso comigo, ao permitir que eu o tenha como meu discípulo.
Então, Gadadhar Pandit, ele aproximou-se de Pundarika Vidyanidhi e ele ofereceu-lhe reverências. E Pundarika Vidyanidhi deu-lhe o Mahamantra. Quando Gadadhar Pandit voltou para casa, ele ganhou uma nova vida. E ele estava dia e noite flutuando em Krishna Prema. Ele estava dia e noite flutuando em amor puro por Deus. Após receber a iniciação do seu próprio pai, Pundarika Vidyanidhi. Gadadhar Pandit, ele sempre ficava com Mahaprabhu em seus passatempos, em Nádia. E quando Mahaprabhu ele mostrou os passatempos de aceitar sannyasi, Gadadhar Pandit ele aceitou Kshetra Sannyasi. O que quer dizer Kshetra Sannyasi? Por ordem de Mahaprabhu. E ele começou a viver em Nilachal. Nilachal é Siripuridan. O que é Kshetra Sannyasi? É aquele sannyasi que ele não sai pregando de lugar em lugar. É o tipo de sannyasi que fica num lugar fixo. Então ele aceitou. Quando Mahaprabhu aceitou o sannyasi, ele aceitou esse tipo específico de sannyasi, em lugar fixo. E ele ficou lá em Nilachal. Nilachal é Siripuridan. Ele ficou lá como a sombra de Mahaprabhu. Srila Siddhartha Devi Goswami Maharaj, ele compôs o Pranamantra sobre Gadadhar Pandit, que é o Pranamantra que nós já lemos aqui, o significado, né, que Srila Siddhartha Maharaj compôs. Quando Gadadhar Pandit ele recebeu o Kshetra Sannyasi por ordem de Mahaprabhu, ele começou a servir a deidade de Shri Totagopinata, que fica em Puridan. Essa deidade Totagopinata, ela fica muito próximo do nosso templo lá de Puridan. Muito próximo. Você, com questão de 5 minutos, você vai andando a pé do nosso templo até essa deidade, até esse templo onde tem a deidade de Totagopinata. Eu, inclusive, fui ver a deidade. Sri Totagopinata, a deidade, Tota quer dizer, significa um jardim, na língua Oriya. Um dia, Mahaprabhu veio até Gadadhar Pandit e ele disse: Gadadhar, eu vou lhe dar um grande presente hoje. E Gadadhar Pandit, ele ficou animado. Dê Prabhu, me dê esse presente. Então Mahaprabhu, ele foi com ele para um jardim. Quando eles chegaram lá, Mahaprabhu, ele começou a cavar o jardim, cavar a areia. E de repente ele encontrou uma bela deidade ali. Tendo recebido a deidade, Mahaprabhu disse: aqui está o seu presente. A partir daquele dia, Gadadhar Pandit, ele serviu aquela deidade de Sri Totagopinata. Certa vez, Gadadhar Pandit, ele pensou: Mahaprabhu, ele sempre vai a lugares diferentes para pregar, e eu nunca consigo ir com ele. Eu sempre fico aqui e eu faço puja e sirvo a deidade. Desejando ir com Mahaprabhu, ele se sentiu triste. Um dia, porém, quando Mahaprabhu estava saindo, Gadadhar Pandit começou a caminhar atrás. Foi atrás de Mahaprabhu. Mahaprabhu virou e, vendo Gadadhar Pandit, ele disse: onde você está indo? E aí Gadadhar Pandit disse: eu vou com você. E Mahaprabhu respondeu: você não tem serviço lá. Quem lhe deu permissão
Você acha que irá comigo e comerá coisas boas, ficando na casa de outras pessoas? Então, Gadadhar Pandit, ele decidiu ser esperto. Ele falou para Mahaprabhu, não, na verdade, eu não vou com você. Eu vou ver mãe. Ai quer dizer mãe. Então, ai em sânscrito quer dizer mãe. Quando a pessoa fala ai, né, tem um machucado, né, ai e tal, é mãe, quer dizer mãe. Ai quer dizer mãe em sânscrito. Então, Gadadhar Pandit falou, ai, mãe Satidevi, escute, você tem o seu serviço, diz Mahaprabhu. Você não pode sair daqui deixando o seu serviço, deixando a deidade. Sirva Tota Gopinata, Mahaprabhu falou para ele. O que Gadadhar Pandit disse, então? Ele disse abertamente, se eu servir a você, então milhões de serviços a Tota Gopinata serão realizados. Pois, por esse motivo, milhões de serviços a Tota Gopinata serão realizados se eu servir você. Na verdade, milhões de serviços a Tota Gopinata não podem ser comparados ao darshan dos seus pés de lótus. Mahaprabhu falou para ele, quieto, fique quieto, nem mais uma palavra. Mahaprabhu não o levou junto. Quando ele entrou no barco, Gadadhar Pandit, ele desmaiou. Tal era o seu amor. Claro, Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani. Quando Mahaprabhu se afastou dele, que Mahaprabhu é Krishna, ele desmaiou de amor em separação. Veja só o tipo de sentimento que tem Shrimati Radharani por Krishna. Dessa forma, Gadadhar Pandit, ele nunca deixou Puridam. Ele servia a deidade Tota Gopinata todos os dias. E quando ele ficou mais velho, ele orou a Tota Gopinata, Prabhu, eu estou muito velho agora. Eu não posso mais prestar o meu serviço. Eu não posso vestir você. Eu não posso colocar uma guirlanda em você. Eu não posso fazer qualquer coisa corretamente. Estou muito velho agora. Prabhu, por favor, me dá um alívio desse serviço. Então, ouvindo a humilde oração do seu amado servo, o Senhor Supremo, ele sentou-se para aceitar o serviço de seu devoto. Isso é a busca amorosa pelo servo perdido. E a deidade está até hoje lá sentada, ajoelhada. Gadadhar Pandit orou, por favor, Prabhu, eu não consigo mais te servir, me ajude. E quando ele levantou no outro dia, a deidade se abaixou para ele colocar a guirlanda, para ele vestir a deidade, enfim. Por isso que é dito, quando um devoto puro, ele pede algo para Deus, Deus realiza. Mas é claro que ele pediu algo para continuar o serviço. É claro que ele pediu algo para continuar o serviço. E essa é uma história que todo mundo conhece, é muito conhecida essa história, né? A deidade se curvou para Gadadhar Pandit, que é Shrimati Radharani, servi-lo. Existem diferentes histórias contadas sobre como Mahaprabhu ele desapareceu. Alguns dizem que ele foi ao templo do Senhor Jagannatha, ele fundiu-se à deidade. E alguns dizem que ele entrou no templo de Tota Gopinata e ele nunca mais saiu. Ele entrou no corpo de Tota Gopinata. Tem alguns sadhus que falam que ele entrou no corpo do Senhor Jagannatha, tem outros sadhus que falam que ele entrou no corpo de Tota Gopinata, que é a deidade que Gadadhar Pandit serviu durante a vida toda depois que ele recebeu sannyasi, Kshetra Sannyasi.
Continuando aqui a leitura. Ele se fundiu em Gopinata através da coxa. Ele entrou pela coxa de Tota Gopinata. Mesmo agora, você pode ver também que há uma mancha de sangue na coxa de Gopinata. Existem duas versões e ambas estão corretas. Ambas são verdadeiras. Gadadhar Pandit, ele cozinhava espinafre chamado Abona Saki. Mahaprabhu adorava essa preparação. Quase todos os dias, e ele convidava Mahaprabhu para honrar a praçada. Mahaprabhu, ele adorava vir até ele e honrar a praçada, preparada por ele, por Gadadhar Pandit. Um dia Gadadhar Pandit, ele pensou, se eu cozinhar no saque a verdura hoje, e eu não convidar Mahaprabhu, ele virá ou não virá? O quanto ele pensa em mim, o quanto ele me ama. Eu quero ver isso. Então, naquele dia, ele cozinhou Abana Saki. Ele convidou Nityananda Prabhu e os devotos, e todos vieram, mas ele não convidou Mahaprabhu, pensando, ele virá ou não. De repente, Mahaprabhu apareceu. E ele disse, só um minuto. Tem um verso aqui que diz o seguinte, o que Gosai você está cozinhando? Coisas tão boas e não me convidou? Você está tentando me enganar? Não me engane, disse Mahaprabhu. Então Gadadhar Pandit, ele ficou muito satisfeito. Ele disse a Mahaprabhu, se sente. E ele deu-lhe a praçada. Então Gadadhar Pandit, ele quis fazer um teste. O quanto Mahaprabhu pensava nele, o quanto Mahaprabhu amava ele. E Mahaprabhu foi lá, e Mahaprabhu falou, você quer me enganar? Então, essas aqui são breves histórias, né, sobre a vida de Tota Gopinata. De Tota Gopinata, que é a deidade, e, na verdade, a vida sobre Gadadhar Pandit, que é a Shrimati Radharani. Então, Srilacharya Maharaj, ele falou muito bem falado, claro, como sempre, essa história aqui de Gadadhar Pandit. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Tem alguma pergunta, ou Amrita? Hoje nós temos aqui presencialmente a Amrita Devidasi conosco. Ainda temos tempo de ler mais um pouco. Agora vamos ler uma aula do livro Orientação Afetuosa, capítulo 23. Puri Sri Chaitanya Sarasvati Mati é o título. Jagannatha Deva e o seu Dan. O devoto pergunta assim para Srila Govinda Maharaj. Durante os últimos passatempos de Srila Guru Maharaj, nós ouvimos que ele queria passar os seus últimos dias em Jagannatha Puri. Isso está correto?
O devoto pergunta para Srila Govinda Maharaj. E a Srila Govinda Maharaj fala, sim, está correto. Mas mentalmente, nos anos anteriores, às vezes, Srila Guru Maharaj, ele ia a Puridam para observar Urja Vrata, o voto Urja, durante o mês de Kartik. Ele costumava ficar no local que hoje é o Aravinda Ashram. Na verdade, no Lila de Mahaprabhu, Puri é semelhante a Kurukshetra, no Lila de Krishna. Então, Puridam é Kurukshetra, é semelhante. O clima de união na separação é mais intenso. A necessidade de serviço é maior lá. Mahaprabhu, ele expressou. Aí tem um verso aqui que Mahaprabhu falou, que quer dizer o seguinte. Este é um verso falado por Shrimati Radharani para Shrimati Lalita Devi. E Srila Rupa Goswami Prabhu o expressou desta forma. Krishna, que viveu anteriormente em Vrindavana, que Krishna está agora aqui antes de mim. E eu já estou em união com ele. Eu estou pensando que este Krishna e eu, nós somos a mesma pessoa. Que viviam em Vrindavana e que Krishna, misericordiosamente, ele nos deu a sua união aqui, que a união de Krishna com Shrimati Radharani é Mahaprabhu. Isso é suficiente para qualquer um, mas não está agradando o meu coração. Tão bem, por quê? Porque o meu coração ele está ansioso para ser em Vrindavana com este Krishna. Então, Shrimati Radharani, isso aqui é dito também nas escrituras, mesmo quando ela está com Krishna, se não for em Vrindavana, não é igual. Quando Shrimati Radharani encontra Krishna em Kurukshetra, ela não tem o mesmo prazer que ela tem em Vrindavana. Então, o prazer maior de Shrimati Radharani, quando ela está com Krishna, tem que ser em Goloka Vrindavana, onde tem as cavernas da colina de Govardhana, onde tem o rio de Yamuna, onde tem tudo. Tem que ser não somente ela e Krishna, tem que ter todo o ambiente. Então, quando ela está em Puridam, quando Mahaprabhu está em Puridam, não há aquele amor tão profundo como em Vrindavana. E Puridam é Kurukshetra, é amor em separação. É isso que a Govinda Maharaj quis falar aqui no livro Atada pelo Afeto. Vamos continuar só mais um pouquinho, porque ainda temos algum tempo. E aí Shrimati Radharani fala, porque o meu coração ele está ansioso para ser em Vrindavana, com esse Krishna. Aqui também nós estamos brincando com Krishna e dançando com ele. Todas as nossas atividades, elas estão indo bem com ele, mas ainda não estou feliz, diz Shrimati Radharani, com isto. O meu coração, ele sempre quer a associação de Krishna nas margens do rio de Yamuna, onde há muitas variedades de kunjas, de locais, kunjas quer dizer locais, e ele toca a sua flauta lá. Aqui, Krishna não está tocando a flauta, mas em Vrindavana,
ele toca a sua flauta e ele chama a todos por meio desse som. E lá ele toca, ele dança conosco como o nosso namorado. Nós queremos nos encontrar com ele, com Krishna, naquelas margens do Jamuna, do rio Jamuna. E isso me dará plena satisfação, diz Shrimati Radharani. Ao passo que este encontro em Kurukshetra, ele não está me dando plena satisfação, nem paz. Dentro do meu coração, este é o significado de Kurukshetra, do Kurukshetra Lila, com as Vraja Gopis. Aqui nós encontramos o clima de separação, mais externo. Em um prato pode estar a sua comida favorita, mas se você não pode comer essa comida, qual será o seu sentimento? Da mesma forma, se Krishna está na sua frente, mas você não pode brincar com ele, como quiser, o clima de separação é muito forte. Então, Puridam é o clima de separação. Shrimati Radharani está lá, mas não há união como existe em Goloka Vrindavana. Por isso a deidade Baladeva, Subhadra e Jagannatha vai uma vez por ano, fica uma semana em Gundicha, porque lá é Govardhana, lá é Goloka Vrindavana. Ele está no amor de separação, depois ele vai para o amor em união, né? Lá em Gundicha. Fica uma semana lá e volta. O Senhor Jagannatha todo ano é feito essa passagem chamada Ratha Yatra, pega as 3 carruagens, leva Jagannatha, Baladeva e Subhadra, os seus irmãos, e o pessoal leva lá, deixa uma semana lá o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo. Jagannatha quer dizer o Senhor do Universo, e depois ele volta para o amor em separação, como em Kurukshetra. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário sobre a vida de Gadadhar Pandit. Então, hoje é um dia muito auspicioso para nós, é o dia transcendental do aparecimento Avirbhava de Shri Gadadhar Pandit. Por enquanto ninguém perguntou nada. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. E aí eu vejo quem está participando conosco hoje. Novamente, a live não caiu, isso é muito bom. Fizemos hoje de manhã e agora. Até agora está tudo ok. O som está bom hoje também, está tudo ok. Então vamos lá. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda.
Raghunato, Jai Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunato, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha, Hare Jai Goshai Kori Charana Bandha, Jai Gosai Gauri Charana Bandha, Jaha Hoite Vigna Nasha Vishnu Pura, Jahante Vinanasha Vishnapura, Jai Goshai Jar Muni Tarada, Jai Gosai Jai Narada, Sabar Padarilu Pura Panchara, Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva, Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva, Janame Janame More Yogila, Janame Janame More Abhila, Jai Goshai Jobe Braje Koilo Vaso, Jai Gosai Jai Braje Koila Vaso, Krishna Nitya Lila Korila Prakash, Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash, Anande Bola Hari Braja Vrindavan, 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama, Guru Vaishnava Deva Jai Rama, Vaishnava Pad Bandhu Koriyasha, Guru Vaishnava Deva Koriyasha, Hari Ram Sankirtan Kore Narottam, Nam Sankirtan Kore Adamadas, Hari Ram Sankirtan Kore Narottam, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Hare, Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Gayantai Jaya Gaura Gayantai Jaya Gaura, Jaya
Vamos ver agora quem está participando conosco aqui. Vamos ver quem está participando conosco aqui da transmissão. Nós temos aqui conosco hoje a Marlene Devidassi, a Cris conosco também, Tiago, Soarnang Merchan conosco. Temos também aqui o Ishan Krishna Prabhu. O Ishan Krishna comentou aqui que ontem ele ficou muito feliz de ver a Bimala, né, Devidassi conosco. Todos nós ficamos felizes. Ela é uma devota sênior, 38 anos rendida à missão, a Gurudeva, a Silachar Maharaj, agora a Shilatila Kaniriha Maharaj. Todo mundo ficou muito feliz mesmo de vê-la ontem aqui participando conosco. Então vamos ver quem mais aqui conosco. Temos aqui o Alberto também conosco, Alberto da Silva aqui. Arjuna Krishna Prabhu, Annapurna Devidassi, que aparece para mim são essas pessoas aqui hoje. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã de manhã, com Mangalwara, está às 7 horas, e nós continuaremos a leitura do livro de Srila Acharya Maharaj, Orientação, volume 1, amanhã de manhã às 8 horas. Dandavat Pranam a todos.